mas Ele me fez livre para ouvir sua voz a me chamar, dizendo: desperta, filha, é sua vez de brilhar. Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi. Dizendo: desperta, filho, é sua vez de brilhar. Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi. Este é o seu tempo. a voz do Rei. Um dia me perdi, mas te encontrei. Quebrou minhas correntes, livre sou, para ouvir o Pai a me chamar, dizendo: desperta, filho, é sua vez de brilhar. Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi. Dizendo: desperta, filho, é sua vez de brilhar. Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi. Dizendo: desperta, filho, é sua vez de brilhar. Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi. Dizendo: desperta, filho, é sua vez de brilhar. Esse é o seu tempo, foi eu que te escolhi. Esse é o seu tempo. Esse é o hino dessa geração. Jesus aqui muda essa nação. Tudo que precisamos é do seu amor. Esse é o hino dessa geração. Jesus aqui muda essa nação. Tudo que precisamos é do seu amor. Esse é o hino dessa geração. Jesus aqui muda essa nação. Tudo que precisamos é do seu amor. Esse é o hino dessa geração. Jesus aqui muda essa nação. Tudo que precisamos é do seu amor. Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu. Ele me inspirou com amor transformador. Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu. Ele me inspirou com amor transformador. Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu. Ele me inspirou com amor transformador. Eu sou filho do rei, o rei que me escolheu. Ele me inspirou com amor que vai mudar o mundo, 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 que vai mudar. Então hoje, o nosso tema é molhando os pés. Nossa, molhando os pés. Mas primeiro, eu vou lembrar vocês de uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Quem já ouviu falar da história, que eu acho que vocês já ouviu aqui no nosso culto Kids, ou a mamãe, ou na célula, da história do povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho para poder chegar no
deserto? Quem já ouviu? Você já assistiu? Então, quem lembra o nome da pessoa que tirou o povo da escravidão lá do Egito? Foi Moisés? Será que foi Moisés? Será que foi Moisés? Será que tá certo? Será que tá Nossa, errado? Moisés abriu o mar? Nossa, Moisés era muito poderoso. Era Moisés que era poderoso, será? Ou era o poder de Deus que estava sobre ele? Eu também acho. Então, há muito tempo atrás, Moisés conduziu o povo quando saiu do Egito, né? Eu tenho que lembrar essa história para a gente poder chegar na história de hoje. Então, quando chegou lá na beira do Mar Vermelho, eles ficaram desesperados, porque eles não sabiam como que eles iam atravessar aquele rio. Então, o Senhor falou para Moisés fazer o quê? Levantar o cajado, e quando Moisés ouviu a voz do Senhor e cumpriu a ordem do Senhor, o que aconteceu? O mar se abriu. Ele precisou se molhar para o mar se abrir? Ele precisou colocar a ponta dos pés para o mar se abrir? Precisou? Não, ele apenas com o poder da palavra, né? Ele acreditou e com o cajado ele levantou e o mar se abriu. E o que aconteceu? O povo de Israel, os hebreus, começou a atravessar o mar, sim ou não? Aí eram as ondas desse lado, onda do outro lado, e só restava a parte seca, e todo mundo começou a atravessar o mar. E aí, quando a última pessoa, quando não ficou ninguém, quando não tinha mais ninguém ali no meio, o que aconteceu? O mar fechou, né? Voltou ao normal. Isso mesmo, porque o exército de Faraó estava atrás do povo de Israel, né? Ele queria pegar o povo de novo para fazer escravo novamente. Então essa foi a história de Moisés, certo? Então Moisés começou a conduzir o povo para alcançar a terra prometida. Quem lembra quantos anos o povo andou no deserto? Você lembra, Maria Eduarda? Eu não lembro. Ninguém lembra? 40 o quê? 40 dias? 40 anos o povo caminhou no deserto. E quem conduziu aquele povo? Moisés. Com a ajuda de quem? Com a ajuda de Deus. Só que aí o povo murmurava tanto, que foi demorando mais ainda. E o que Deus fez? Ficou muito bravo. E aí ele só conduziu o povo e acabou que essa é uma outra história. É melhor nem entrar, senão vai confundir toda a cabeça de vocês. Então Moisés ficou velhinho, todo mundo fica velho, né? E aí os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Opa, aula de ciências agora. Então, o que aconteceu? Moisés morreu. Só que Moisés morreu e tinha outra pessoa que andava junto com Moisés. Quem era? Josué, muito bem. Moisés morreu. Quem ficou no lugar de Moisés? Então, Josué conduziu, né? Começou a conduzir o povo. E aí entra o nosso tema de hoje, molhando os pés. Está escrito aonde, Maria Eduarda? Lá em Josué, capítulo 3, versículo 15 até o 16. Lê pra gente o que está escrito, Duda. Quando os que levavam a arca ao Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da senga. Pararam-se as águas que vinham de cima. Olha o que está falando aqui, né?
quando levaram a arca, quem será que levou essa arca? Quando levaram a arca ao Jordão e os seus pés molharam na borda das águas, as águas começaram a o quê? A parar de se movimentar e a ficar de um lado só. Olha a diferença que está aí. Moisés, quando foi conduzir o povo a passar pelo mar, Moisés só levantou o cá e ele não precisou molhar, certo? O povo de Israel, os hebreus, estavam a caminho da onde mesmo? Da terra prometida, certo? Quando eles chegaram no meio do caminho, olha lá, imagine aqui, ó. Aqui é a parte seca, aqui é o Rio Jordão e a terra prometida está lá atrás de vocês. Tá perto, não tá? Vamos só imaginar mais ou menos aí. Vamos ajudar a tia Lela. Então, eu tenho que fazer o quê? Como que eu vou atravessar esse rio? A terra já falta aqui, de barco. De barco? Deus ia ter que fazer outro quê? Outro milagre. Só que, como está na palavra de Deus, Deus operou um milagre diferente na vida de Josué. O que ele fez? Ele falou, Deus instruiu Josué, fala para o povo, acampar, descansar 3 dias à beira do Rio Jordão. Então eles levantaram o acampamento, levantaram não, eles ficaram ali na beira aqui, ó, sentados 3 dias. Dormiram lá 3 dias, comeram lá 3 dias, até ouvir a próxima instrução do Senhor. Como que eles iam fazer para alcançar a terra prometida que já estava do outro lado? Vai fazendo o quê? Puxando. E o que aconteceu? O Senhor falou com Josué. Josué, você vai instruir o povo, pega os sacerdotes, né? Era o povo que falava com Deus naquela época, eram os profetas, né? Que o sacerdote era o que eram os poderosos, só eles podiam conduzir a arca. Então eles colocaram a arca aqui e ele falou: ninguém chega perto da arca. Alguém sabe por que não podia chegar perto da arca? Porque lá dentro da arca habitava a glória de Deus. E a glória de Deus, ela é tão forte, tão poderosa, que aquele povo não conseguia nem ficar muito perto dele. Né? Hoje não, hoje a gente tem o Espírito Santo dentro da gente. Então o que aconteceu? Os sacerdotes teve que molhar os pés na água. E o Rio Jordão, ele descia assim, ó. Imagine o rio descendo. Quando ele colocou os pés aqui, continuou descendo. E dessa parte para cá, parou. Então eles foram entrando. E aí a água foi parando. E foi fazendo assim, ó. Foi montando aquela parede de água. Você está vendo como que Deus é? E o quanto Ele faz diferente em nossas vidas? Não é porque Ele fez o milagre na Maria Eduarda de um jeito, que Ele vai fazer na minha vida de outro jeito. Ele deixou o Espírito Santo para nos conduzir. A presença do Senhor, né, que estava conduzindo o povo para chegar na terra prometida, para chegar no milagre deles, estava dentro da arca. E hoje, quem é que nos conduz a colocar os pés nas nossas dificuldades para poder alcançar o nosso milagre? Quem é? É o próprio Espírito Santo, Deus. É Ele que nos conduz. Quem lembra do culto que a tia Lela fez? Mas para isso, eu preciso estar o quê? Eu consigo passar pelas minhas dificuldades sem estar conectados com o Senhor?
Se eu não estou conectado, se o meu Wi-Fi com o céu está desconectado, está desligado, como que eu vou conseguir falar com ele? Não vou conseguir, né? Então, qual que é a senha do meu Wi-Fi para se conectar com o céu? A oração, a busca, o Espírito Santo, é Ele que nos ajuda a alcançar o nosso milagre. Ele faz de maneira diferente. Deus não se limita aos nossos defeitos, não se limita àquilo que a gente tem na mão. Deus é muito mais. A água não era nada para ele, não foi nada. Os sacerdotes, Josué e o povo só precisou o quê? Acreditar. O que nós precisamos fazer? Acreditar. Igual Josué, igual os sacerdotes, e confiar que a presença do Senhor, que o Espírito Santo vai nos conduzir a alcançar o nosso milagre. Qual é o nosso milagre? Qual é o milagre que vocês precisam, que vocês olham? Está lá longe. Tia Lela, é meu pai que fuma, minha mãe bebe, minha avó bebe. Tia Lela, eu não vejo possibilidades, eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei, Tia Lela. Mas olha aí, se você se conectar com Deus, se você falar, ouvir a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo vai falar assim, você tem que fazer assim. Assim, assim e assim. E você vai fazer o quê? Colocar os pés nas dificuldades, orar, buscar conexão com o Pai, e você vai conseguir alcançar o seu milagre. Assim como eu alcancei o meu milagre. A Maria Eduarda, ela, se fosse a minha outra filha, ela ia falar. A gente alcançou o milagre da minha vida. O pai da Maria Eduarda, antes dele ser evangélico, dele vir para a igreja, ele bebia muito, 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 muito. O que foi? O que eu precisei fazer para ele poder ouvir a voz do Senhor? Para eu poder alcançar o meu milagre? Quem precisa de um milagre aqui? Levanta a mão. Todos nós precisamos de um milagre. Ou em casa, ou o amigo, ou do vizinho, ou alguém que está doente. Eu acreditei, eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo falou comigo, falou, Lela, você tem que fazer assim, abre uma célula. Eu abri uma célula. O Espírito Santo falou para mim, abre uma célula. Você precisa colocar a palavra de Deus dentro da sua casa. Aí eu fui abrir a célula. Aí sabe o que ele fazia? Ele ia para a célula e às vezes ele saía e ia para o bar de novo. Eu falei, Deus, mas eu já abri a célula. Ele, Lela, confia em mim. E aí Deus ia falando, vai Lela, mais um passo. E aí eu ia dando um passo de cada vez. Eu abri a célula, eu dei um passo, não dei? Sim ou não? Eu dei um passo para alcançar meu milagre. Aí eu falei, Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Continua. Agora você vai fazer um jejum. Aí eu dei mais outro passo, não dei? Duda, você fica aí. Aí, eu falei, Deus, está muito difícil esse mar de abrir. E agora? Ele, Lela, continua. Agora você vai continuar orando. Eu dei mais um passo. E eu fui vendo o que foi abrindo. Deus, olha, não sei não. Olha aí, ele está ainda continuando. Aí sabe o que ele fazia? Ele vinha até a porta da igreja, me deixava e ia embora. Já era um bom começo, não era? Ele já vinha até a porta. Era um bom começo. Aí eu falava, Deus, e agora? Lela, continua a célula, mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. E eu fui atravessando. E eu fui atravessando. Eu fui atravessando. Sabe o que aconteceu? Alguém já viu meu marido aqui na igreja? A tia Pamela conhece.
O tio William conhece. O tio William sabe quem era meu marido. Ele foi transformado pelo poder de Deus. O Senhor fez um milagre na minha vida. Por quê? Porque eu acreditei. Eu não tive medo de molhar os meus pés. Eu não tive medo de passar na dificuldade. Você também não precisa ter medo. Você vai conseguir, você vai receber o poder do Espírito Santo. Você precisa se conectar com Deus. Não é no YouTube, não é no TikTok e não é fazendo Instagram. É a conexão, é a oração que vai te dar o poder. Amém? Amém ou não amém? E o que nós aprendemos hoje, Maria Eduarda? Fala pra mim. Que qualquer Último coisa slide. Olha lá, ó. que Deus nos mostra que não há padrão para milagres. Ele operará quando, onde, como, em quem, através de quem Ele quer, Ele é conosco. E assim, nós que carregamos o Espírito Santo dentro de nós, ao tocar os pés em algum espaço, aquele ambiente é transformado. Olha assim, ó, que tá escrito aqui, ó. E assim, nós que carregamos o Espírito Santo dentro de nós, ao tocar os pés em algum espaço, aquele ambiente é transformado. É o Espírito Santo que vai te dar poder para vocês alcançar o milagre de vocês. É a transformação do vovô, é a transformação da vovó, é o papai, é a mamãe, é o Espírito Santo que nos dá poder. Amém? Amém? Agora nós vamos orar. Fica de pé. Põe a mão no seu coração e nós vamos falar assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu entendi eu entendi a tua palavra a tua palavra que foi ministrada que foi ministrada nessa noite. nessa noite. E eu te peço E eu te peço o poder o poder através através do teu Espírito, do teu Espírito Santo, Santo, para eu alcançar para eu alcançar o meu milagre. meu milagre. Me ajude, Senhor, Me ajude, Senhor, a atravessar a atravessar as minhas dificuldades, as minhas dificuldades, confiando confiando que o Senhor que o Senhor está comigo. está comigo. Em nome de Jesus, Em nome de Jesus. amém.